Irmãos, a obra não é fácil. O apóstolo Paulo, um servo do Senhor, cheio do Espírito Santo, homem que tinha o mover de Deus no seu coração, aquele que andava a pregar o evangelho do Senhor de uma forma clara para todos quantos estavam ao alcance, andava pelos países, pelas nações, não parava em lugar algum. O objetivo do apóstolo Paulo era falar do amor de Jesus, e ele já falou na sua palavra das dificuldades em andar, das dificuldades em seguir na jornada, mas que deveríamos perseverar. Perseverar, irmãos, porque quando nós perseveramos na palavra, quando nós firmamos o nosso coração na palavra, seremos tal qual o apóstolo Paulo, mesmo que as dificuldades venham, mesmo que os problemas venham, mas nós não desistiremos, nós vamos em frente, nós seguiremos, marchamos por sobre as dificuldades, marcharemos por sobre os problemas, pisaremos sobre a cabeça de Satanás e declararemos que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém, povo dos céus. Essa é a verdade do Senhor para os nossos corações. Essa é a verdade de Deus para todos aqueles que amam o Todo-Poderoso. Quando nós amamos verdadeiramente a Deus, amados, o que importa é a nossa comunhão com Jesus Cristo. É a nossa comunhão, é a nossa unidade com Deus. Porque é a nossa unidade, é essa unidade com o Senhor que vai nos proporcionar a oportunidade de achegarmos à presença dEle e, consequentemente, estarmos nos dias eternos, lá na glória, onde seremos eternamente felizes, alegres e cheios da graça do Senhor, porque viveremos ali com o Todo-Poderoso, e esse é o objetivo da nossa vida. Em contrapartida, teremos sim as dificuldades do nosso dia a dia, os problemas, o coração endurecido das pessoas, as pessoas que não querem muita coisa com Cristo Jesus, mas nós não podemos nos espelhar nessas pessoas, mas sim espelharmos em pessoas como o apóstolo Paulo, que disse: sede meu imitador como eu sou de Cristo, sede meu imitador como eu sou de Cristo. Espelhar em pessoas como essa e também vivenciar a verdade de Cristo Jesus com todo o nosso ser, com todo o nosso viver. É para isso, irmãos, que o Senhor nos chamou. Foi para isso que Deus nos tirou lá do meio do pecado, amados. Foi para isso que o Senhor nos libertou do pecado, nos arrancou do meio das trevas e nos colocou juntos para louvarmos e bendizermos o nome santo de Deus. Eu sei que hoje não tenho tanto de pessoas aqui que gostaríamos que tivesse. Gostaríamos que esse lugar estivesse repleto, pessoas lá na rua. Seria esse o nosso prazer. Mas em contrapartida sabemos também que a Bíblia diz que muitos são chamados, porém poucos. Estes abraçam a causa do Senhor Jesus, mas nós não desanimamos. Vamos em frente, porque o nosso compromisso é com Cristo Jesus. Assim também foi com o apóstolo Paulo, irmãos. Quantas dificuldades aquele homem passou, quantos problemas ele enfrentou na sua jornada, quantas caminhadas difíceis, quantos ataques, difamações, quantas pessoas levantaram-se contra ele para tocar na sua vida, tocar na sua fé. Quantas pessoas levantaram-se contra o apóstolo Paulo, mas ele não abaixou a cabeça, ele olhou para frente, porque ele sabia em quem ele cria. Ele tinha convicção que Deus era tudo, que Deus estava acima de todas as coisas, e por isso ele não parou, ele não desistiu, mesmo em meio às dificuldades. Amém? Que sejamos nós dessa forma, irmãos, pessoas que jamais desistam da presença do Senhor, pessoas que jamais abandonem a presença do Senhor, pessoas que vão em frente com a dor de cabeça, com o braço doendo, com a perna doendo, mas com Cristo Jesus no coração, que isso é que é o importante para nós. As dificuldades, os problemas teríamos, assim já nos diz o Senhor,
mas temos também um coração, amados, e esse coração precisa ser habitação do Espírito Santo de Deus, precisa ser habitação do Espírito Santo do Senhor. E quando nós temos o coração como habitação do Espírito Santo de Deus, o mundo pode desabar ao nosso redor, pode desabar à nossa frente, do nosso lado, mas nós vamos prosseguir sempre. Vamos sempre em frente, povo dos céus. Vamos sempre em frente, porque o Senhor é conosco. O Senhor é conosco. Só o inimigo é contra nós, mas nós temos o poder e a autoridade para pisar na cabeça de Satanás e declarar a vitória do Senhor. Declarar a vitória do Senhor. Eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias em Atos, capítulo 17. Nós vamos ler versículos 10, 11 e 12 para a nossa meditação nessa noite. Vamos ouvir um pouco a respeito da necessidade de estarmos atentos à verdade do Senhor. Atos, capítulo 17, versículos 10 até o 12. Nos diz a palavra: Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia. Quando chegaram lá, eles foram à sinagoga. As pessoas dali eram mais bem educadas do que as de Tessalônica, e ouviam a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudavam as Escrituras Sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. Assim, muitos judeus naquela cidade creram, e também não-judeus, tanto mulheres da alta sociedade, como também muitos homens. Amém? Esta é a palavra do Senhor. Esse episódio, irmãos, aconteceu na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. A segunda viagem missionária do apóstolo Paulo foi uma jornada que ele empreendeu para pregar o evangelho aos gentios. Ele e Silas, entre outros, estiveram nessa caminhada. Eles estiveram em Tessalônica, eles foram perseguidos, foram expulsos da cidade. Foram para uma cidade chamada Bereia, que estava a aproximadamente 90 quilômetros de Tessalônica. Quando eles chegaram ali na sinagoga, quando eles começaram a falar do amor de Cristo Jesus, eles viram a diferença. Porque o povo de Bereia, os bereanos, eles estavam sedentos da palavra do Senhor. Eles estavam sedentos da palavra. E quando a palavra foi pregada, irmãos, eles abriram os seus corações. Estavam atentos à verdade do Senhor, atentos àquilo que era falado. E o interessante, eles conferiam a palavra dos apóstolos. Nossa vida também precisa ser assim, irmãos. A nossa vida precisa estar aberta para a palavra de Deus. É preciso que estejamos cada dia atentos à palavra do Senhor, atentos àquilo que Deus tem falado aos nossos corações, porque o Senhor não se cala. O Senhor não se cala. E quando nós estamos com o nosso ouvido aberto para o Todo-Poderoso, o Espírito Santo há de falar aos nossos corações. O Espírito Santo de Deus há de ministrar aos nossos corações. O Espírito Santo de Deus nos encherá com sua graça e com a sua misericórdia. Mas, irmãos, algo precisa existir na nossa vida. Nós precisamos estar com os corações abertos para a palavra. É preciso estarmos atentos à palavra. Aqueles de Bereia, quando ali chegaram os apóstolos, eles estavam atentos, eles foram educados, eles receberam bem, eles escutaram aquilo que os apóstolos tinham a falar. Eles escutaram a palavra que Paulo pregou e eles, irmãos, não julgaram os apóstolos, não apontaram para os apóstolos, não perseguiram aos apóstolos, mas ouviu atentamente. Eles comiam a palavra que era falada. O apóstolo Paulo estava ali falando do amor de Cristo Jesus, do Messias, da necessidade de uma vida restaurada, de uma vida nova. Eles recebiam, eles se enchiam com a palavra dos apóstolos. Os bereanos, irmãos, tinham sede da palavra de Deus. Tinha sede da palavra do Senhor. Nós também, amados, como servos do Senhor que somos, precisamos sermos sedentos da palavra. Nosso coração precisa cada dia mais querer a palavra do Senhor. E quando nós somos sedentos da palavra, nós vamos ler, vamos meditar, vamos ouvir aquilo que possa falar, que possa trazer ao nosso coração ensinamento. Assim foram com os de Bereias. Eles ouviram atentamente o ensinamento da palavra.
ouvir atentamente o ensinamento da palavra. Nós precisamos a cada dia mais, irmãos, a cada dia querer ouvir o ensinamento da palavra. Precisamos ansiar como a corça anseia pelas águas. Nós precisamos ansiar pela palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus não pode ser um fardo. Aquilo que é de Deus não pode ser um fardo no nosso coração. Aquilo que é do Senhor não pode ser pesado para a gente. Mas é necessário aprendermos. E se você ainda não tem prazer, peça ao Senhor, peça para que Deus dê prazer naquilo que é dele, para que nós possamos mergulhar na sua palavra, nos seus ensinamentos, com alegria no coração, com satisfação no coração. E quando viermos à igreja, não será um fardo vir aqui. Não será um fardo, mas será uma alegria, porque juntos com os irmãos estaremos ali para cultuar o Todo-Poderoso, para prestarmos o nosso culto ao Senhor. Amados, é isso que o Espírito de Deus produz dentro da vida. É assim que o Espírito Santo de Deus trabalha no nosso coração. Assim foram com os apóstolos. O apóstolo Paulo e Silas, eles foram e falaram do amor de Cristo Jesus, testemunharam do Senhor, não porque era uma obrigação, um peso, não porque era um peso para eles, mas é porque os seus corações ardiam de prazer, de alegria na presença do Senhor. É assim que precisa ser as nossas vidas, amados. É assim que precisa ser os nossos corações. Nós precisamos cada dia mais olhar para o Senhor. Atos capítulo 17, versículo 11. As pessoas dali eram mais bem educadas do que as de Tessalônica e ouviu a mensagem com muito interesse. É isso que precisa tomar o nosso coração. Interesse por aquilo que é de Deus. Interesse por aquilo que é do Senhor. Aquilo que é do Senhor é que deve envolver, tomar por completo a nossa vida. Os bereanos, eles tinham esse interesse por aquilo que era de Deus. Mas outro ponto importante, irmãos, que os bereanos nos deixam como exemplo, é que eles estudavam a palavra do Senhor. Eles meditavam na palavra de Deus. Eles não se detinham apenas em ouvir, mas eles queriam saber se aquilo que estava sendo ensinado pelos apóstolos, se aquilo que estava sendo ensinado pelo apóstolo Paulo, se aquilo era verdadeiro, se aquela mensagem era verdadeira. Eles não se detinham apenas em estar a escutar a palavra, mas eles queriam uma confirmação. Eles queriam uma certeza, porque eles não queriam andar por lugares errados. Eles sabiam, os bereanos sabiam que existiam muitos falsos profetas, muitas mensagens falsas, muitos pregadores mentirosos. Mas quando o apóstolo Paulo chegou, certamente o Espírito Santo de Deus testificou naqueles corações e eles foram pessoas que tiveram interesse em ouvi-los. Mas quando o apóstolo Paulo pregava, a Bíblia nos diz que eles estudavam as Escrituras, eles estudavam a palavra de Deus. Nos diz no versículo 11, segunda parte, todos os dias estudavam as Escrituras Sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. Irmãos, esse é um exemplo que ficou marcado na história do cristianismo. Bereia ficou marcado na história do cristianismo, mas é um exemplo que passa hoje desapercebido, porque nós temos visto que as pessoas estão apenas comendo aquilo que está sendo ensinado, aquilo que está sendo falado. Não há mais interesse em estudar as Escrituras, conhecer a palavra de Deus, saber se aquilo que é ensinado é uma verdade, é uma realidade, é um fato bíblico, se está de acordo com a palavra do Senhor. Aqueles de Bereia, eles estudaram a palavra, eles procuraram consultar a palavra de Deus para ver se o apóstolo Paulo não era um falso profeta, ensinando uma mensagem errada. Eles foram para as Escrituras, porque nas Escrituras eles tinham a resposta que precisavam. Hoje, em nossos dias contemporâneos, nós temos visto, irmãos,
tantos pregadores mentirosos, tantas mensagens falsas, tantas músicas que são cantadas por aí que são verdadeiramente heresias, e as pessoas estão comendo, as pessoas estão aceitando, não querem mais consultar, não querem mais ler a palavra, não querem mais estudar, não querem saber se aquilo é verdade, porque é muito mais fácil apenas escutar, apenas comer aquilo que foi fabricado por alguém. É muito mais fácil, irmãos. Mas nós, como servos do Senhor, nós como homens, mulheres que foram separados por Deus para vivermos uma verdade, precisamos sim consultar a palavra, para que possamos constatar se a palavra que ouvimos é verdadeira ou não, se é verdadeira ou não, se procede ou não de Deus. Irmãos, a Bíblia é muito clara e diz que nos últimos tempos, e os últimos tempos são os dias que vivemos, esses últimos tempos surgiriam muitos pregadores mentirosos, com mensagens falsas, com ensinamentos procedentes de demônios, e que, se possível, enganaria até o próprio eleito. E nós temos visto, irmãos, que a igreja da atualidade está sendo enganada por Satanás, porque é uma igreja que não prega mais o evangelho de Cristo Jesus, é uma igreja que não prega mais a palavra do Senhor, é uma igreja que está preocupada com o ventre, preocupada com as finanças, preocupada com uma série de fatores, mas não estão preocupados com a salvação, não estão preocupados com o ensinamento da palavra. É uma palavra que não está de acordo com a Bíblia. Nós, irmãos, precisamos, a exemplo do povo de Bereia, dos bereanos, analisarmos e rejeitarmos aquilo que contraria a verdade, contraria a realidade de nosso Senhor e Salvador Jesus. Você que me ouve pela internet, você que tem acesso à mídia, a nós da igreja que temos acesso à mídia, nós temos contemplado nesses últimos tempos tantos ensinamentos falsos, tantos ensinamentos que deixam Cristo Jesus em segundo plano, ensinamentos que deixam a mensagem da salvação em segundo plano, quando na verdade, irmãos, a mensagem primeira que deve sair da nossa boca é ensinar ao povo a necessidade de reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador. E quando nós reconhecemos a Cristo como Senhor e Salvador, a palavra diz que os sinais acompanhariam estes. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quando você abre o teu coração, deixa o Espírito Santo de Deus tomar a tua vida, a Bíblia afirma, e é a verdade da palavra, que os sinais, que os milagres acompanhariam estas pessoas. Aqui há pouco conversávamos e víamos como Deus agiu e está agindo na vida dos irmãos aqui presentes. Quantos testemunhos, amados, quantos testemunhos. É assim que o Senhor faz. Não foi preciso você ofertar primeiro, não foi preciso você dar a primícia para o Senhor, não foi preciso você fazer uma oferta alçada, mas o que Deus exigiu de você foi o teu coração, foi a tua vida, e quando você entregou a tua vida para o Todo-Poderoso, Ele veio sobre a tua existência, honrou a tua fé, transformou o teu coração e deu autoridade para que você dele recebesse o milagre. A Bíblia nos diz que aquele que tem fé recebe, porque é pela fé, meu amado, é pela fé, minha irmã, que você recebe o milagre de nosso Senhor e Salvador. E este é o ensinamento da palavra do Eterno, este é o ensinamento da palavra de Deus. Os bereanos, eles compreenderam o ensinamento do apóstolo, eles compreenderam aquilo que Paulo falava para eles. Eles assimilaram a palavra do Senhor, permitiram que aquela palavra entrasse nos seus corações e que uma mudança profunda ocorresse nas suas vidas. No versículo 12 de Atos 17, assim muitos judeus naquela cidade creram, e também não judeus, tanto mulheres da alta sociedade, como também muitos homens. Olha só, irmãos, assim muitos judeus naquela cidade creram, muitos creram na palavra pregada, creram na mensagem que o apóstolo Paulo trouxe para aquelas vidas. Eles assimilaram, eles
aprenderam com os apóstolos, conferiram na palavra, constataram o que era verdade, conferiram nas Sagradas Escrituras, constataram o que era verdade e permitiram que aquela mudança fosse uma verdade nas suas vidas e permitiram que a palavra do Senhor encontrasse lugar nos seus corações. Precisamos também, irmãos, de um coração sensível às verdades de Deus. Aqueles tinham os seus corações sensíveis à verdade do Senhor. Nós também precisamos de um coração sensível à verdade de Deus, amados. Um coração sensível, um coração que ouve a palavra, um coração que ouve a palavra do Senhor, que ouve a voz do Espírito e que permite e que dá lugar para que esse Espírito trabalhe as suas vidas, transforme as suas vidas e mude por completo a sua existência. Assim foi com os bereanos, assim precisa ser conosco, irmãos. Nós precisamos reter dentro do coração, guardar dentro do coração, possuir dentro do coração espaço para a palavra do Senhor. Nós precisamos tomar a palavra de Deus e nos envolver com ela, nos envolver completamente com ela, amados. Esta é a verdade do Senhor para as nossas vidas. Esta é a verdade do Senhor para esse povo que aqui está presente. E quando nós tomamos essa palavra, aquilo que Deus tem como promessa nas Sagradas Escrituras, isto vem à existência na nossa vida, isso vem à existência no nosso dia a dia. Seremos abençoados, seremos bem-sucedidos, seremos curados, renovados, restaurados, teremos uma vida nova e uma vida de comunhão verdadeira com o Espírito Santo de Deus. Mas para que você experimente isso, amados, para que você experimente essa verdade do Senhor, é preciso ouvir a palavra, crer na palavra e praticar a palavra. Ouvir a palavra, irmãos, é abrir o teu coração, abrir a tua vida, permitir que a voz do Espírito Santo fale lá no teu íntimo. Muitas vezes nós queremos ouvir a voz do Espírito Santo, mas queremos que alguém fale para nós. Mas eu quero dizer que aqueles que santificam as suas vidas, aqueles que consagram as suas vidas para o Senhor, estes ouvem a voz do Espírito Santo falando aos seus corações. Estes ouvem a voz do Espírito Santo, irmãos. Queres ouvir a voz do Espírito Santo? Queres ouvir o Espírito Santo de Deus? Consagre a tua vida, consagre a tua vida. E algo interessante, amados, que da mesma forma que o apóstolo Paulo, Silas, entre outros, ouviram a voz do Espírito Santo, você também pode ouvir hoje, em nossos dias, a voz do Espírito Santo de Deus. Porque esse Espírito está vivo, irmãos. Esse Espírito é o mesmo que agiu na vida dos apóstolos. Ele está vivo. O mesmo Espírito que agiu na vida dos apóstolos. Ele está vivo. É o mesmo Espírito de 2000 anos atrás. Agiu na vida dos apóstolos. É o mesmo Espírito que age hoje na nossa vida. Mas eu preciso abrir o meu coração, porque o Senhor quer que minha vida seja totalmente dedicada, que minha vida seja totalmente rendida a Ele. Quando eu entrego de fato o meu coração para o Senhor, aí sim, irmãos, servir ao Senhor Jesus deixa de ser um fardo para ser um prazer. Quando nós temos a necessidade de ir à igreja como um fardo, é porque nós, de fato, ainda não temos uma comunhão verdadeira com o Senhor. Não temos, de fato, uma comunhão verdadeira com o Senhor. Somos apenas ouvintes, mas não praticantes da palavra. Ouvintes, mas não vivemos a palavra. Mas quando nós consagramos, santificamos a nossa existência, o Espírito Santo muda-nos por completo. E aquilo, irmãos, que nós lemos na palavra, lemos os fatos que aconteceram na vida dos apóstolos, esses mesmos fatos vão acontecer também na nossa vida. Vai acontecer na tua vida, acontecerá na nossa existência, porque é o Espírito que nos impulsiona, é o Espírito que nos leva, é o Espírito que nos dirige. Mas, amados, além de ouvir a palavra, nós precisamos crer no Senhor. Esse crer é consagrar, esse crer é dedicar, esse
crer, irmãos, é dedicar nossa vida para Jesus. Quando nós cremos no Senhor, nós vamos pautar a nossa vida em princípios de Deus. Vamos viver segundo a vontade do Senhor. Vamos eliminar da nossa existência uma série de práticas, porque nós vamos concluir. O Espírito Santo nos fará concluir que são práticas que não agradam a Deus. E se as práticas não são agradáveis ao Senhor, elas necessitam serem arrancadas da nossa existência. Quando nós cremos no Senhor, irmãos, nós vamos viver uma verdade cada dia na nossa existência. Quando nós cremos no Senhor, nós vamos viver a verdade do Senhor. Vamos viver a verdade da palavra na nossa existência a cada dia. E teremos, dia após dia, uma novidade para os nossos corações, porque a alegria do Senhor há de nos envolver, a alegria do Eterno há de mover dentro dos nossos corações, o prazer em estar aos pés de Cristo Jesus tomará totalmente a nossa existência. E teremos cada dia mais prazer, irmãos, alegria em viver Deus, em viver o Senhor. Aqueles que amam ao Senhor, amados, aqueles que amam a Deus, possui os seus corações totalmente voltados para Ele. E quando os corações estão abertos para o Senhor, o Espírito de Deus faz morada e a nossa vida não mais é dirigida por nós, mas pelo Espírito Santo do Senhor. E a nossa alegria, a nossa satisfação estará em servir, em agradar, em exaltar o nome santo de Deus. Amados, os bereanos foram exemplo para a igreja do Senhor. O apóstolo Paulo visitou essa igreja há aproximadamente 2000 anos atrás. 2000 anos que se passaram, mas aquilo que eles fizeram ficou registrado para exemplo para a igreja da atualidade. Nós precisamos, irmãos, receber a mensagem do Senhor com interesse. Precisamos estar com os corações abertos para recebermos a mensagem de Deus com interesse, possuirmos interesse em conhecer ao Senhor. Ao ouvirmos por aí a palavra do Senhor sendo pregada, é necessário analisar segundo a Bíblia, conferir na palavra do Senhor, para ver se aquilo consta, se aquilo é verdade, e se for mentira, é preciso rejeitar, irmãos, rejeitar. O próprio Cristo diz, está narrado em Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Esta é a verdade, irmãos. E como nós temos visto isso em nossos dias? Como nós temos visto isso em nossos dias? Quando nós conferimos a palavra na Bíblia, como fizeram os de Bereia, nós vamos rejeitar a mensagem falsa, vamos rejeitar o ensinamento falso, e o nosso coração será cheio do Espírito Santo de Deus. Ouviremos a palavra, creremos na palavra e vamos praticar aquilo que Deus quer para a nossa existência. Que assim seja na nossa vida, irmãos. Homens, mulheres, jovens, praticantes da palavra do Senhor, praticantes da palavra de Deus, homens, mulheres, jovens, prontos para servir ao Senhor, prontos para servir a Deus, amando ao Senhor acima de todas as coisas, colocando primeiro o seu coração nas mãos do Todo-Poderoso e experimentando a graça do Senhor. Amém? Que você seja como os de Bereia, que você examine a palavra e pratique a palavra do Senhor nos seus corações. Que a paz do Eterno, que a graça do Senhor venha envolvê-los de uma forma intensa, de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te glorificamos, Pai. Nós te bendizemos pela palavra que foi proferida, Senhor Jesus. Que nós possamos realmente aprender com aquele povo, aprender, Senhor Deus, com as Sagradas Escrituras, aquilo que Tu queres para os nossos corações, para que nós possamos ter uma vida cheia do Espírito, uma vida de acordo com os Teus preceitos, com os Teus princípios, e que estarmos à Tua presença seja sinal de alegria, de satisfação, de gozo, Senhor. Oh Deus, que Teu Espírito nos envolva, que Teu Espírito envolva aquele que ouve esta palavra, para que eles também tenham uma experiência profunda, verdadeira, como nós temos e como aqueles de Bereia tiveram no passado. Deus, abençoe a cada
cada um, em nome de Jesus. Amém, Santo Deus. Aleluias. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 369.